Oi, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e gostaria de contar uma história para você. A Idade Média. Para falar de Idade Média, deve-se começar a deixar de lado aquela visão de castelos, cavaleiros, príncipes e princesa, ou até mesmo aquela visão de escuridão, grandes muralhas e todos vivendo no campo, produzindo para o senhor feudal. Em história, é importante ressaltar que a linha do tempo é uma coisa didática. Os períodos não sofrem uma ruptura gigante, eles se transformam gradualmente. Então, para se falar da fragmentação do Império Romano e o início do modelo se implementando, pegando por base a herança do Antigo Império, os domínios romanos e as cidades que havia criado, como por exemplo Felícia Iulia Ulicípio ou de Lisboa, claro, passaram por um processo de primeira decadência pelos conflitos e transformações políticas e estruturais, mas as estradas que ligavam a Espanha até a França e da França para os reinos do leste, esta rede de comércio entre essa cidade não deixou de existir, as famosas estradas romanas. A Idade Média é um período que corresponde a um milênio, e isto requer atenção e cautela. Nota-se, ainda que neste período de fim do Império, muitos se autodenominam o imperador querendo se legitimar e herdar de certa forma a continuidade do Império, neste período vemos que a Igreja Católica tem grande relevância, se tornando uma figura oficial nos últimos anos do Império. Aqui, é importante ressaltar que não deve-se apenas compreender tudo isto como um foco eurocêntrico. O mundo é muito mais do que isso. O avanço militar e comercial árabe, a riqueza e comércio dos reinos da África subsaariana, o próprio Egito sendo uma ligação entre o Oriente Médio e as rotas subsaarianas, além do norte da África fazendo grande comércio no Mediterrâneo com a Europa, a importância da Rota da Seda, que começava nos reinos árabes no Oriente Próximo e ligava o Império Chinês lá no Oriente distante. Esta rede comercial já tinha seu embrião na Era Romana, como a Era Medieval deixou de ocorrer. Falando novamente em heranças, o próprio modelo feudal foi um modelo que foi herdado do modelo romano. O colonato. O colonato era onde pessoas que estavam procurando abrigo e terras chegavam nessas terras e o dono dessas terras o abrigavam em troca de trabalho. Também a queda do Império Romano e o início da Idade Média tem como foco um povo que chamamos de os povos germânicos. São figuras-chave neste período. Durante sua migração gradual e alianças na época do Império, com o tempo, eles decidiram romper as fronteiras do Império e estabelecer seu poder na região. Foram havendo transformações militares e políticas. Esses conflitos motivaram uma parte da população a deixar a cidade e ir para os feudos em busca de comida e segurança. Conforme foi havendo estas transformações, os povos germânicos começaram a fazer alianças com a igreja e se legitimar nas regiões, buscando sempre aquele reconhecimento de estar sucedendo o antigo império. Neste período, a igreja funcionava como uma diplomacia e também a última instituição que restara do império. A igreja controlava a educação. Os registros eram feitos por membros eclesiásticos e isso a colocava como um papel-chave nessa unificação gradual da fragmentação do império. Os francos foram o que de fato se caracteriza como sucessor.
houve a coroação de Carlos Magno como novo imperador romano. No entanto, as coisas não são tão simples assim, né? O Império Germânico-Românico também se iniciara com a queda do último imperador romano. Nesta autoafirmação de ambas as partes, nota-se que a Igreja, os povos germânicos, os francos, todos estes estados que se fragmentaram do Império se autodenominam o herdeiro legítimo. Mas enfim, a Europa é posta à prova. Uma guerra por expansão de um Império Árabe contra o Império Católico. Os mouros tomam a Península Ibérica e são parados pelos francos. O domínio marca alguns séculos e marca uma grande transformação. A influência moura transforma a Europa e as elites dialogaram quando estavam no poder. É bom notar que povos germânicos que habitavam a Ibéria negociavam com mouros, haviam casamentos políticos. Havia uma certa aliança, ainda que a situação era belicosa. A própria língua ibérica sofreu grande influência da língua árabe. Mas com o fator da guerra religiosa, a igreja ganha maior legitimidade e ajuda a unir a Europa para um contra-ataque. Após a reconquista da Península Ibérica e as grandes transformações que ocorreram, surge um novo modelo de atuar da igreja e do modelo político, sendo Portugal com um grande apoio religioso, inaugurando o Estado moderno na figura da monarquia absolutista.